Olá, seguidores da Sagres, aprendizes da Renapse, a todos que nos acompanham. Sejam todos muito bem-vindos e bem-vinda à nossa Arena Repense, esse movimento que tem como finalidade promover aí mudanças positivas no mundo do futuro, repensar os esforços desempenhados pela sociedade a respeito dos objetivos de desenvolvimento sustentável da Organização das Nações Unidas, a Agenda 2030. Eu sou Jéssica Dias e hoje ao lado de Samuel Straiotto, nós vamos fazer juntos a mediação desta transmissão. Já quero então cumprimentar aqui o meu parceiro Samuel. Tudo bem com você, Samuel? Ô Jéssica, tudo jóia contigo? Tudo tranquilo também. Então tá ótimo. Na sua casa falta água? Olha, agora nesse ano ainda não faltou, viu, Samuel? Mas é recorrente. Principalmente quando eu morava, agora eu moro em Goiânia, mas antes morava em Senador Canedo, lá faltava mais água ainda. Nessa casa nova ainda não aconteceu. E tomara que seja assim, não é? Deus te ouça. Pessoal, estou perguntando isso para a Jéssica. Sejam muito bem-vindos, todos que acompanham aqui esta edição da Arena Repense. Olha só, convido você a acompanhar hoje, porque o nosso tema é crise hídrica. Na casa da Jéssica não tem faltado água. E na sua casa tem faltado água ou não? Na minha também não tem faltado, felizmente. Vamos falar então nesta edição sobre a crise hídrica e o uso consciente da água, que integra o Objetivo de Desenvolvimento Sustentável número 6. Está aí na sua tela, água potável e saneamento básico. Também engloba outros Objetivos de Desenvolvimento Sustentável. Número 11, cidades sustentáveis e também o número 12, consumo e produção. Convido você a interagir conosco no decorrer desta edição da Arena Repense, mandando aqui a sua mensagem no chat ao vivo no youtube.com/sagrestv. Primeiro, diga aí o seu nome, a cidade de onde você está escrevendo, está assistindo aqui esta edição da Arena Repense. Mande aí, vamos lendo aqui, registrando no decorrer desta edição da Arena Repense, também registrando aqui a sua pergunta e sua participação. O Brasil todo, Jéssica, conectados, o Brasil conectado conosco aqui nesta edição da Arena Repense. Samuel, e as outras edições da nossa live da Arena Repense estão todas disponíveis no nosso portal, no sagresonline.com.br e também aí no nosso canal youtube.com/sagrestv. A Arena Repense é uma produção da Fundação Pro Cerrado em parceria com a Renapse e com o apoio também da Fundação Pro Cerrado. É da Sistema Sagres de Comunicação em parceria com a Renapse, desculpe, com o apoio da Fundação Pro Cerrado. Samuel. Olha só, Jéssica, e hoje, além da sua participação, da minha também, na Arena Repense de hoje nós recebemos o André Machado. O André é gerente de Relações Institucionais do Trata Brasil. Também conosco a Camila Campos. A Camila é superintendente de Recursos Hídricos e Informações Ambientais da Secretaria de Meio Ambiente aqui do estado de Goiás, a SEMAD. Conosco também nossa colega de Renapse, a Renata Domicini. A Renata é coordenadora do Socioeducacional do Sudeste da Renapse. E é claro, os jovens aprendizes conosco da Renapse participando. Agradecendo também a presença da Eduarda Lohane, intérprete de Libras, conosco, sempre nos ajudando aqui na Arena Repense. André, seja muito bem-vindo, muito obrigado aqui por aceitar nosso convite. Eu que agradeço, fico à disposição de vocês para o debate. Camila, seja bem-vinda, obrigado também, seja bem-vinda à Arena Repense. Eu que agradeço o convite para essa participação, sempre bom debater esse tema. Minha amiga de Renapse, Renata, seja muito bem-vinda, Renata. Obrigada, Samuel, obrigada a todos, uma boa tarde e mais uma vez pela oportunidade de estar aqui com vocês, aprendendo mais um pouquinho. Vamos então, não é, Jéssica, para esta edição aqui da Arena Repense com muitas atrações no decorrer aqui desta live. Vamos lá, para começar o nosso bate-papo aqui na Arena Repense, quero convidar todos a assistir aqui a reportagem feita pelo nosso colega Samuel Straiotto, mostrando um pouco mais a respeito da crise hídrica, porque, pessoal, a previsão para 2023 é de um longo período de estiagem, previsão de seca intensa. Por isso, o uso consciente da água é fundamental para a gente não sofrer com crise hídrica. Vamos acompanhar a reportagem do Samuel.
As chuvas que caíram até agora em Goiás até ajudaram a encher os reservatórios. Mas a tendência é que esse ano a seca seja mais intensa e longa. Tá vendo os mapas? São do Centro de Informações Meteorológicas e Hidrológicas de Goiás, o CIMEGO. Os levantamentos feitos preocupam. Na parte centro-sul do estado, então de Goiânia para baixo, uma incidência forte de uma seca que nós colocamos ela na categoria grave. É uma seca relativa, silenciosa, que mostra que as chuvas estão reduzindo e as bacias estão ficando mais secas. Então, pensando em 2023, nós já tivemos o fevereiro já deu um sinal amarelo para nós. Nós tivemos vários municípios onde a chuva se comportou bem abaixo da média. Poucos municípios a chuva ficou acima da média. E lembrando, março já estamos aí em ritmo de despedida, apesar que está chovendo, né? Mas de maneira irregular. Abril, as chuvas já se encerrariam. Então, uma expectativa é que nós tenhamos um período de estiagem um pouco maior, de dias. Lembrando, pode chover em julho? Pode chover em agosto? Pode. Mas chover no período seco, o reflexo é mais um reflexo imediato de uma situação ali. Não vem para resolver o problema. Tá vendo esse tantão de água aqui? Essa é a caixa d'água de Goiânia, a barragem do Ribeirão João Leite. Reservatórios como este ajudam a minimizar efeitos de uma crise hídrica. Se você tem um rio, por exemplo, e chove muito nas nascentes, o que vai acontecer? Vai provocar enchentes. A barragem, ela previne esse tipo de situação. Você solta uma determinada quantidade de água na época que tem muita chuva. E na época da seca, em contraposição, você tem o quê? Você tem uma reserva de água, né? Então, é essa a ideia, né? E, além disso, você tem o quê? Você tem uma qualidade de água apropriada, que você vai gastar bem menos, né? Então, é para isso que a gente faz o reservatório. O Lago do João Leite tem 14 quilômetros de extensão. E para encher isso tudo? Hoje nós estamos num nível muito bom do reservatório, quase 100% do volume, porque nós ainda estamos num período de chuva e tivemos um período razoável de chuvas em dezembro, janeiro e fevereiro, fevereiro menos. Através dos tributários. O que são tributários? São aqueles rios, riachos que chegam, né, no reservatório. Então é como se você estivesse o quê? Contribuindo, jogando água dentro do reservatório. Então, se você tem chuva próximas nascentes, muita chuva próximas nascentes, desses 18 tributários que nós temos aqui do reservatório, isso vai fazendo o quê? Você vai somando tudo isso e vai aumentando o volume de água do reservatório. Os primeiros projetos para a construção de uma barragem aqui no Ribeirão João Leite são ainda da década de 60. Há 13 anos, o reservatório começou a ser enchido e hoje a água que sai daqui chega a cerca de 70% da população nas cidades de Goiânia, Aparecida, Trindade e Goianira. Mas no futuro, a projeção é para um atendimento de cerca de 3 milhões de pessoas. Para que isso ocorra, é necessário que haja preservação. Para manter isso, essa qualidade, a gente chama de água bruta, essa qualidade antes, né, da potabilização, é imprescindível que você tome conta de tudo em volta desse reservatório, né? E aí a população tem que ter essa consciência. O sistema João Leite ainda não está completo. Resta o término de ramais de distribuição de água, os chamados linhões. A previsão é de segurança hídrica até 2055. De toda forma, o importante é preservar e usar o recurso com consciência para não faltar água no presente e no futuro. Eu aproveito a água da máquina e reaproveito, né? Faço o máximo assim para estar economizando. E olha se as torneiras estão todas trancadas, tudo direitinho. O que eu gasto menos no chuveiro, no escovar dos dentes, no lavar das vasilhas, né? A gente gasta menos. É uma economia, né? Tá aí os exemplos. Nós já falamos, Samuel, algumas vezes aqui na nossa live sobre as boas práticas para a reutilização de água. Isso também conta muito para evitar desperdício, né? Para a gente colaborar com o meio ambiente, como exemplo que a gente acabou de ver aí no finalzinho da reportagem. E que bacana, Jéssica. No começo aqui, nós até falávamos, né? A gente brincava que na sua casa falta água, na minha não falta, mas olha só. E aquele mundaréu de água, você olha assim e pensa, nossa, é água para não acabar mais.
Mas olha só, Jéssica, aquela projeção, como destacada ali na reportagem, envolve uma série de fatores, a projeção até 2055. Mas quando você pega uma série de fatores, por exemplo, você precisa ter um cuidado ali no entorno, né, para que não tenha uma ocupação desenfreada, para que você não tenha ali também o uso inadequado daquele bem que é tão valioso e que serve aqui para o abastecimento de 70%, no nosso caso aqui, da área conurbada de Goiânia. Mas há reservatórios como estes, aqui do João Leite, Brasil afora. E estes reservatórios, eles têm um papel extremamente fundamental. Vamos começar aqui o nosso bate-papo com os nossos convidados de hoje. Quero chamar aqui para a nossa conversa a Camila, superintendente de Recursos Hídricos e Informações Ambientais da SEMAI, a Secretaria Estadual de Meio Ambiente. Camila, queria que você falasse um pouquinho para a gente iniciar aqui esse bate-papo a respeito dos desafios para a preservação da água, né? É preciso medidas por parte do governo, é claro, preservação ambiental, mas também todo mundo tem que fazer sua parte. Sim, com certeza. Primeiro, queria agradecer aí a participação do André, né, na reportagem, que é um gerente nosso aqui da SEMAD, do Centro de Informações, trazendo aí sempre informações muito relevantes para a gente se organizar em torno desse tema, né? Se a previsão é de seca, se a previsão é de chuva, como que a gente se organiza para enfrentar os desafios que vão vir. E como ele disse, né, apesar das boas chuvas que a gente tem tido, e aí quando você observa aquelas chuvas enormes, causando até danos, né, você fala, pô, tá chovendo muito, então como que a gente vai ter problema na seca? Mas é preciso a gente ter uma compreensão mais holística do ciclo da água, né, entender que o que acontece na época de chuva vai se refletir na época de seca, porque o que sustenta os rios, os reservatórios, né, no período de seca é justamente a água acumulada nos lençóis freáticos durante o período de chuva. Então, chuvas intensas, muito intensas, não resolvem, né? Elas acabam indo embora da nossa bacia hidrográfica sem abastecer, de fato, o lençol freático, que é a nossa real caixa d'água, né? A real caixa d'água é a água que está abaixo do solo, são as águas subterrâneas, que vão dar sustentação às águas superficiais durante a seca. Então, o desafio a gente, acho que é atuar sobre todos esses aspectos do ciclo da água, né? Não só no ponto de abastecimento em si, mas em toda a bacia hidrográfica. Como o Samuel disse agora há pouco, a importância de se preservar, por exemplo, o entorno dos mananciais, né? Essa mata que sustenta, que protege os mananciais, ela é de fundamental importância, porque é ela que vai garantir a absorção da água nos períodos de chuva, a recarga dos aquíferos, a purificação dessa água também, porque quanto mais pura, mais limpa a água que a gente tiver nos mananciais, mais fácil se torna o tratamento para distribuição para a população. Então, atuar em todo o sistema, não apenas na captação em si, né? Os afluentes, pensar na proteção dos afluentes também, como foi dito na reportagem, são esses afluentes que vão entrar na barragem, vão abastecer a barragem também. Então, se a gente tiver impacto nesses afluentes, a gente também terá impacto no reservatório de abastecimento. Então, é pensar de maneira holística, né? Eu vejo como a única alternativa que a gente tem de garantir a sustentabilidade hídrica, né? De não encarar cenários de crises, né? É claro que sempre no Cerrado é natural que a gente tenha períodos de seca, porque isso é o comportamento do Cerrado, né? A gente chega a ter 4 meses, às vezes, sem chuva, então a gente tem uma sazonalidade natural. Então, isso sempre vai acontecer, mas a gente tem que garantir o equilíbrio nessas duas situações, né? Na seca e na chuva, para não ter o evento da crise hídrica. E a população, com certeza, contribui também, né? A gente está numa região que é uma região delicada, é uma região de cabeceira, né? A gente sabe que o Cerrado não é à toa que ele é chamado de caixa d'água. Camila. Não, sim. Um detalhe, quando você fala sobre a população, me veio aqui uma cena, e olha que a gente está na época de chuva.
A pessoa, e aí, no caso, André, aqui de Goiânia, viu, Renata, há lei municipal que proíbe que as pessoas utilizem água potável para lavar calçada. Mas ainda a gente vê aí nas ruas, não é, Camila, você destacando sobre o papel da população, mas ainda gente ali que abre a torneira e vai jogando água, lavando assim como se não houvesse amanhã. Não, isso é muito errado, né? Daí a importância da educação ambiental, né? Da gente estar levando essa conscientização também, porque realmente a pessoa entender que a água não brota da torneira, né? Ela vem de um manancial que precisa ser preservado para que aquela água chegue até a torneira dela e que esse recurso é escasso, né? Ele não é infinito. E a gente está numa situação, como eu estava dizendo, uma região de cabeceira, né? A gente tem muitas nascentes, muitos rios se formam aqui na nossa região, mas a gente não tem vazões muito grandes, né? A gente não tem rios grandes igual tem na Amazônia, por exemplo. Então, é uma região rica, porém, ao mesmo tempo, com uma disponibilidade muito pouca. Então, as pessoas que habitam aqui, elas precisam ter essa consciência. E aí, o uso racional, não só no âmbito doméstico, né, mas também no âmbito da agricultura, com a utilização de equipamentos mais eficientes, né, onde é possível fazer uma irrigação, garantir a produção, mas gastando menos água. Na indústria, a mesma coisa. Então, se cada setor fizer a sua parte, a gente consegue administrar esses usos de forma que não falte nos períodos críticos, né? E esses períodos críticos tendem a se tornar cada vez mais graves, porque a população não para de crescer e os eventos de escassez, né? De seca tendem a se prolongar, a se tornar mais intensos. Então, a gente precisa... Camila, trabalhar em todos esses aspectos, diga. interessante que você fez aí uma abordagem. E, André, a Camila fez uma introdução aí, colocando para a gente o ponto de vista ambiental e falando um pouco também a respeito da origem. Mas aí, André, de uma forma introdutória aqui para colocar contigo também, eu estava lembrando aqui até de algumas informações que pesquisei junto aí ao Instituto Trata Brasil, do desperdício de água ou da água que se perde no meio do caminho até chegar na nossa casa, até chegar também na indústria, por exemplo, pela evaporação e também quando a gente pensa na própria estrutura de distribuição. E aí, André, gostaria que você pudesse falar um pouco para a gente, de modo geral aqui no Brasil, qual o percentual de água que fica pelo meio do caminho? Vamos lá, a gente fez um estudo recente, né? Ele foi publicado em 2022, um estudo justamente analisando as perdas, né, na distribuição de água no país. A gente tem dados novos do SNIS agora com a base de 2021, mas o estudo continua bastante atual. O valor de perdas que a gente tem no país hoje é da ordem de 40,3%, né? E aí, para se ter uma ideia, assim, esse valor, a porcentagem da água perdida nos sistemas de distribuição do Brasil, então eles representam um volume equivalente a 7,8 mil piscinas olímpicas de água tratada, desperdiçada diariamente, né? Esse é um valor aí próximo a 7 vezes o volume do Sistema Cantareira, que é o maior conjunto de reservatórios para abastecimento do estado de São Paulo, por exemplo, né? Tem volume de perdas físicas, né, de vazamento mesmo. A gente está aqui falando de uma quantidade que seria suficiente para abastecer cerca de 66 milhões de brasileiros em um ano, né? É o equivalente a um pouco mais de 30% da população brasileira, né? O que seria suficiente para levar água de qualidade, né, água potável, água tratada, a mais do que os 35 milhões de brasileiros que não têm acesso a esse serviço, né? Então, por isso, a importância de ter um serviço de saneamento eficiente que combata perdas, né? Porque os problemas eles não param por aí, né? O Estado em si, ele está produzindo uma água, então, que não chega ao seu destino final, né? Então, o município ele não fica só apenas distante da universalização do abastecimento de água para a população e para os fins que essa água tem que chegar, a indústria, a agricultura, hospitais. Ele não fica só mais distante da meta, que inclusive a meta do Marco Legal de Saneamento para 2033 é que a gente tenha 99% da população com acesso à água tratada e 90% de coleta, de serviços de coleta e esgotamento sanitário, né? Então,
a gente fica distante dessa meta. Isso também leva a um cenário em que os investimentos em infraestrutura eles acabam se tornando maiores, né, para fazer com que a água chegue às pessoas. Então, André? por exemplo, a gente vai acabar vendo aí construção de novos equipamentos que talvez não precisassem ser construídos caso houvesse uma gestão adequada de perdas, né? Sem contar aí no consumo energético, no consumo de produtos químicos, né? No esforço de trabalho, André? De toda a operação que vem sendo perdida para produzir uma água que não chega às pessoas. Mas nesse percentual a gente pode falar em torno de 40% da água que, quando você fala na estrutura, que é perdida, que fica pelo caminho, melhor dizendo? Isso, o indicador de perdas do país é 40,3%. É muito significativo. Nós estamos falando nesta edição sobre o combate à crise hídrica, também falando sobre o uso sustentável da água, que faz parte do Objetivo de Desenvolvimento Sustentável número 6, Água Potável e Saneamento. Nós recebemos aqui nesta edição, estamos com o gerente de Relações Institucionais do Trata Brasil, André Machado, a superintendente de Recursos Hídricos e Informações Ambientais da SEMAD, aqui em Goiás, Camila Campos, e a Renata Dominici, coordenadora do Sócio Educacional do Sudeste da RENAPSE. Renata, fique à vontade também para os seus questionamentos. Obrigada, boa tarde a todos mais uma vez. Eu queria perguntar para os colegas aqui, vocês falaram, principalmente a Camila, falou do reabastecimento dos lençóis freáticos, né? Que a bacia hidrográfica que nós temos é uma bacia grande, mas eu me lembro que há uns anos atrás, principalmente ali na região do Centro-Oeste, Brasília, eu fui criada em Brasília, então eu conheço um pouquinho das secas, do cerrado, então eu conheço as variações, né, das chuvas. E há muito tempo atrás eu tinha um problema muito de poços artesianos, né, na região, principalmente nas fazendas, que esvaziam. E com a horizontalização das cidades, com concreto, asfalto, não tinha absorção de água o suficiente das chuvas para encher novamente. Isso ainda acontece, isso continua acontecendo. Qual o nosso nível de preocupação com isso hoje, gente? Isso é uma preocupação grande, porque é uma interferência total no ciclo da água, né? Em regiões, principalmente regiões de recarga, que a gente fala que são aquelas regiões onde a infiltração é mais intensa, por exemplo, campos de Morundus, né? Então, aonde deveria ocorrer essa infiltração, você taca impermeabilização, cimenta, vira área urbana, e isso com a expansão urbana torna-se cada vez mais recorrente, e aí você impede essa água de ser absorvida. Então, a água que deveria infiltrar, ela vai correr pela superfície e vai escoar rapidamente e vai embora da bacia, literalmente, né? Ela vai para o rio e vai embora. Então, tem aquela sensação momentânea de encheu, mas também rapidamente esvazia, né? Que ela não dá a sustentação que a gente precisa. Então, realmente, regiões onde acontece uma expansão humana muito acelerada, e aí a primeira coisa que as pessoas fazem é perfurar poços para o abastecimento. Então, elas têm a falsa ideia de que não estão impactando nos recursos hídricos, mas todo mundo captando água subterrânea ao mesmo tempo naqueles poços faz o lençol se rebaixar ainda mais. Então, além do problema da impermeabilização, na falta de infiltração, você tem também a captação direta dessa água subterrânea. E aí, isso vai afetar, sim, a recarga de nascentes, e aí vem toda a sequência, os afluentes, o reservatório. Então, a chuva que você não tem durante a seca, né? Você não tem essa entrada, você tem a entrada dos afluentes e do lençol. Ambas ficam reduzidas por esse problema, tanto dos afluentes quanto a entrada direta do lençol. Então, é um impacto muito grande, tem que ser muito controlada essa perfuração de poços, por isso é tão importante a figura da autorização, né, das outorgas de uso. A gente conhecer os usuários que tem, saber o que está sendo explotado e a capacidade de recarga dos nossos aquíferos. André, tem duas perguntas aqui para você. Quem está conosco na live aqui no youtube.com/SagresTV, peço aqui até a compreensão de quem está conosco no chat. Há uma questão de áudio, nossa equipe técnica está trabalhando para resolver.
E, André, a pergunta é a seguinte, as perguntas, o Gustavo da Cruz e da Amanda Gabriele. O Gustavo pergunta assim, ó, como sabemos se a água está com a qualidade boa? E a Amanda Gabriele pergunta, pode beber água da torneira? Pode ou não pode, hein, André? Vamos lá. Hoje em dia, né, quem faz o grande controle aí dos parâmetros de qualidade, né, da potabilidade aí da água é a Agência Nacional de Água e Saneamento Básico, né? Ali que estão os grandes parâmetros da qualidade dos serviços, de como eles têm que ser prestados para a população, né? Então precisa ficar de olho nisso, né? A Agência Nacional de Águas, ela delimita hoje em dia, né, os parâmetros para todas as agências reguladoras subnacionais, né? Então tem aí as agências reguladoras estaduais, municipais, todas elas fazem esse trabalho de fiscalização, né, de estar atentos ali para ver se o operador municipal de saneamento está ali cumprindo com as suas obrigações, entregando aí a água para a população da melhor maneira possível, né? E aí, perguntando se é possível ou não beber água da torneira, né? Eu acho que quando existe aí o tratamento de água interessante para a população, no nível de 100% de universalização, acho que você tem mais segurança de que essa água está sendo tratada, está chegando na população com uma qualidade suficientemente boa para ser ingerida. Mas, enfim, tem que ver qual é o seu bairro, se já existe um serviço de água chegando com qualidade no seu bairro, né? Então, é sempre importante estar atento, pedir informações para a prefeitura, né, para os órgãos oficiais, para saber qual que é a qualidade de água que está chegando no seu bairro, né? Não consigo muito precisar isso, é preciso ter informação mais apurada aí dos serviços locais, né? Depende de cada região. Olha só, tem mais participações dos jovens aprendizes, mas quem vai trazer essa participação? Ela estava comigo aqui no estúdio e agora está em uma sala de aula com os jovens aprendizes da RENAPSE. E aí, Jéssica Dias, fala pra gente que lugar que você está aqui na sala de aula com os jovens. Está sentadinha aí, Jéssica? Estou sentadinha aqui, Samuel, na sala de aula. Eu estou aqui pertinho aí de você no estúdio, para situar o pessoal que não é daqui de Goiânia, né? O estúdio onde o Samuel está fica aqui do ladinho aqui das salas de aula da RENAPSE. E olha só, Samuel, eu estou aqui no módulo específico, só para explicar para o pessoal que está acompanhando pela TV também, que não está por dentro aqui da RENAPSE, né, das aulas e tudo mais. Aqui no módulo específico são onde os alunos, os jovens aprendizes, eles ali desenvolvem habilidades na função que eles foram contratados. Então, aqui, hoje mesmo, o Abner, o instrutor deles, já adiantou que eles vão ter uma aula sobre negociação. Mas agora, Samuel, eles estão assistindo a nossa live da Arena Repense, assistindo o nosso conteúdo sobre crise hídrica. E eu estou aqui na sala, como vocês podem ver, todo mundo assistindo a nossa live. Ao meu lado direito está aqui a Isabelle. No meu lado esquerdo, a Isadora. E ali, minha mão não vai conseguir chegar, Samuel, mas está o Sávio. E eles têm dúvidas a respeito do nosso tema. Vou começar aqui pela Isabelle, que tem uma pergunta, Isabelle, para Camila. Então, eu queria saber mais sobre o nosso funcionamento de abastecimento de água e por que todo ano a gente tem que realizar o racionamento de água. E aí, Camila? Então, falando um pouquinho, né, sobre o abastecimento, como foi falado na reportagem, o reservatório de João Leite garante aí cerca de 70% do abastecimento, né, daqui da nossa cidade. Então, é um manancial que está numa área protegida, né, numa unidade de conservação, que é o Parque Altamiro de Moura Pacheco, inclusive completou 30 anos nesse final de semana agora. Então, basicamente, é de lá que vem essa água, uma água de muito boa qualidade, justamente por estar inserida num contexto de área preservada, né? O que é uma vantagem muito grande em relação a outros mananciais que estão localizados em locais não preservados e que demandam um tratamento muito mais sofisticado. Mas, então, a água que chega na nossa residência, ela vem desses mananciais, né? E, por consequência, ela segue o padrão do nosso ciclo hidrológico, do ciclo da água,
Então, igual eu falei anteriormente, a gente tem períodos de chuva, períodos de seca. Não necessariamente a gente vai ter uma crise, mas a gente sempre vai ter um período mais seco, né? Então, por que a gente sempre tem que pensar no uso racional, sempre tem que fazer esse uso mais consciente? Por tudo aquilo que eu já expliquei antes. A gente tá numa região que não é uma região abundante de água, né? A gente, com os reservatórios, a gente consegue controlar dar uma controlada nessa vazão natural dos rios, porque no reservatório a gente consegue segurar a água por muito mais tempo, né? Então, se a gente fosse tirar direto do rio, a flutuação ia ser muito maior, mas o reservatório consegue segurar a água por muito mais tempo, então vai garantir o abastecimento no período de seca, só que ele não é infinito. Então, a gente precisa fazer um uso adequado para que não falte, né, para aquela quantidade ali, que é a nossa caixa d'água, sustente durante todo o período de seca. Então, por isso que, geralmente, no período mais seco, a gente precisa, sim, fazer... Não só, né? A gente precisa pensar nisso, no uso racional todo o tempo, né? O ano inteiro. Mas, especialmente, nesses períodos de seca, que aqui na nossa região são muito marcantes, né? A gente tem aí de 3 a 4 meses praticamente sem chuva. Então, sem recarga nos nossos rios e nos nossos lençóis freáticos. Jéssica Dias está com mais jovens aprendizes. O pessoal na live está curioso. Esse polo é onde? O polo é aqui no estado de Goiás. Jéssica, nós tivemos aqui um pequeno corte. Você pode pedir para a nossa jovem aprendiz repetir a pergunta dela, por favor? Pode deixar. A Isadora vai fazer novamente a pergunta, porque a gente teve um probleminha, tá, Isadora? Então, pode direcionar novamente a sua pergunta para o André. Eu queria saber o que caracteriza uma crise hídrica no Brasil. E caracteriza uma crise hídrica no Brasil. Acho que uma crise hídrica em si, né, com essa terminologia assim, eu acho que é a completa falta, né, de água, de abastecimento de água para o país, ou um risco muito grande de abastecimento de água, né, para qualquer região aí do nosso país. Eu acho que é isso que caracteriza essa crise. Existe uma correlação entre o saneamento básico e a crise hídrica também, né? Quando a gente fala de saneamento básico, de tratamento de água, de coleta e tratamento de esgoto, de drenagem urbana também, né? Do manejo dos resíduos sólidos, né? Dos lixões, a gente está falando de preservação de recursos hídricos, né? Hoje a gente até fala em saneamento ambiental, né? Que é uma revolução aí do termo, né? De saneamento básico para saneamento ambiental, que não é uma diferença só de palavra, né? O saneamento ambiental, ele não tem só o objetivo de prover para a sociedade o acesso aos serviços básicos, mas de maneira mais ampla, promover também ações socioeconômicas para a preservação ambiental, né? Quer dizer, não basta apenas entregar uma água tratada, né? Tem que fomentar também a educação ambiental, por exemplo, fazer um olhar mais ampliado aí do que a infraestrutura apenas, né? Eu acho que o serviço de saneamento básico que mais tem a ver com qualidade de mananciais, de oferta, de preservação dos corpos hídricos e de oferta de água é a coleta e o tratamento de esgoto, né? No país a gente ainda tem um cenário muito desafiador, são 100 milhões de brasileiros que ainda não possuem acesso aos serviços de coleta de esgoto, e desse esgoto que a gente gera, né, para piorar, apenas um pouquinho mais da metade dele é tratado e retornado para os mananciais, né? Todo o restante ele é despejado na natureza, né? Então a gente tem até um dado interessante e didático aqui para exemplificar para quem ouve o que significa esse volume de esgoto que a gente está jogando na natureza, né? A analogia é que o esgoto não tratado que vai para os corpos hídricos, ele é equivalente a 5.522 piscinas de esgoto indo para a natureza todos os dias. E aí, evidentemente, se você não tem corpos hídricos em boa qualidade, né, você vai ter necessariamente um gasto maior para transformar essa água, para chegar nas pessoas, num recurso de qualidade, né, para a irrigação da agricultura, para as indústrias e afins, né? Então, sem saneamento, fica mais difícil o acesso à água e mais fácil a gente ter crises hídricas, né? Então, esse risco iminente aí da gente não ter acesso à água na quantidade e na qualidade que a gente precisa para todas as nossas atividades. E a resposta para Isadora, eu troquei de lugar aqui com a Isadora para mim ficar mais pertinho do Sávio, porque ele também tem uma dúvida aqui a respeito do nosso tema.
Boa tarde, André. Tudo bem? Gostaria de fazer uma pergunta para o senhor. Como a crise hídrica pode afetar na produção de alimentos no Brasil? E aí, André? Não, vamos lá. Eu acho que existe uma correlação aqui que a gente pode fazer, né, dessa crise hídrica com a falta de alimentos, que é uma preocupação gravíssima. Assim, né? O fato de o Brasil ele ter a sua matriz energética muito baseada em hidrelétricas, né, que como o próprio nome diz, são aquelas estações de produção de energia, né, que precisam de água para o bom funcionamento. Isso faz com que em períodos de crise hídrica e reservatórios ali muito abaixo da sua capacidade, o país então ele tenha que acionar outras fontes para produzir a mesma energia, né? Que são casos aí das termoelétricas, por exemplo, né? O que isso acarreta, né? Quando a gente aciona outras fontes para a produção de energia, essa energia fica mais cara. E energia é uma coisa que é utilizada para as indústrias, né? Para elas produzirem produtos, ela é utilizada no meio rural também, para as máquinas funcionarem, enfim, para tudo acontecer. Isso é utilizado por todo mundo, né? Quando encarece a energia, os produtos também encarecem. Assim, tudo o que é utilizado nas cadeias para produção de produtos, produção de alimentos, encarece também, porque eles utilizam a energia. E aí é claro que esse custo final, ele normalmente passa para o consumidor final, né? Para a gente, para as pessoas comuns, né? Então, esse produto ele acaba ficando mais caro, os alimentos ficam mais caros, a gente acaba ficando com poder aquisitivo menor, né? Muita gente em situação de insegurança alimentar, porque não tem como acessar alguns produtos, né? Então, esse é um impacto muito direto aí da relação das crises hídricas, da falta de água, com o acesso a alimentos, né? Que é uma grande preocupação que a gente tem no país hoje, né? Para você ter uma ideia, eu estava lendo um estudo recentemente lançado por uma rede estuda em segurança alimentar, que é a rede Pensan. A gente tem hoje no país cerca de 129 milhões de brasileiros em alguma situação de insegurança alimentar, né? Um pouquinho mais de 30 milhões de brasileiros eles estão em insegurança alimentar muito grave, e é um número super parecido com aquele número de população que não tem acesso à água tratada, né? Que são 35 milhões de pessoas. Então, existe uma correlação muito forte, né? Em espaços de insegurança alimentar, em espaços onde não há acesso à água tratada. Inclusive, até os dados mais preocupantes do país, eles residem aí na região norte, nordeste, que tem um pouquinho mais de dificuldade no acesso a esses números. E a correlação é grande também, né? Insegurança alimentar é um pouquinho mais presente nas regiões norte e nordeste, que também são as regiões com mais dificuldade no acesso à água tratada, esgotamento sanitário. Então, tem tudo a ver e, enfim, espero ter sido claro aí nessa contribuição aí para a resposta. André, agradecer também aqui as perguntas do Sávio, da Isadora e da Isabelle. Meninos, muito obrigada. O pessoal vai continuar aqui, Samuel, assistindo a nossa live e daqui a pouquinho eu estou de volta aí. Combinado então, Jéssica. Estamos no nosso último bloco e temos aqui também participações dos nossos jovens aprendizes do Polo de São Paulo. Vamos ouvir a pergunta da Bruna. Meu nome é Bruna, trabalho na Latam, tenho 19 anos e faço curso no Renato Lavarão. E eu tenho uma pergunta para fazer. Qual é o impacto do desmatamento para a crise hídrica que vivemos? Pela pergunta da Bruna, então, um pouco você já adiantou para a gente na primeira parte aqui da Arena de hoje, mas o desmatamento tem tudo a ver com essa questão hídrica? Isso afeta totalmente, né? A relação entre a parte terrestre e a parte aquática, ela é direta, né? Então, a gente, onde existe vegetação, você imagina, tem toda aquela sustentação das raízes, né? Todos aqueles meandros de raízes de árvores que faz com que a absorção da água, quando ela cai no solo, aquilo se infiltre e vá para as águas subterrâneas, para os compartimentos subterrâneos, né? Então, além de manter o clima, né, aquele balanço hidrológico mais adequado. A gente sabe que a vegetação ela faz parte do ciclo hidrológico, do ciclo da água também, né? Através da evaporação,
das folhas, né, que acontece pelos vegetais, e também de manter a umidade do ambiente. Você, por exemplo, quando você passa numa região de muita vegetação e rio, você não sente um clima muito mais agradável do que quando você está numa região urbana, né? E como, hein? Muita indústria, muito asfalto. Então, a gente chama isso de microclima, né? O microclima numa área vegetada é muito diferente de um microclima numa área urbana, que a gente chama de ilhas de calor, né? Então, isso te mostra, né, a importância da vegetação para a sustentação desse ciclo da água. Então, são várias as funções da vegetação, né? Além dessa sustentação do solo em si, para evitar que o solo vá embora, por exemplo. Já viu quando vai na beira do rio e não tem vegetação e acontece aqueles desmoronamentos de barrancos e aquela entrada de terra dentro dos rios? Aquilo prejudica também tanto a qualidade quanto a quantidade de água nos rios. Se você tem a vegetação ali, aquela terra não vai descer para dentro do rio, não vai assorear o rio, né, que é o termo técnico que a gente usa. Então, a vegetação, ela traz essa sustentação para o solo. Então, ela traz essa sustentação, né, impede o assoreamento, ela permite uma infiltração da água muito mais efetiva nos lençóis, nos compartimentos subterrâneos, ela mantém esse microclima muito mais adequado, né, evitando até a evaporação, que no caso que é uma perda, né? O André falou aí de perdas, a evaporação é uma perda também. Então, naquelas grandes superfícies de reservatório, como do João Leite, a perda que a gente tem por evaporação é gigante, né? Então, quanto mais mata a gente tem, menor essa perda por evaporação também. Então, são várias as funções, né? Mas é intimamente relacionado à preservação, né, da vegetação natural com a preservação dos recursos hídricos. Uma coisa anda junto com a outra. Em termos de qualidade também, não só em quantidade. Estamos aqui caminhando já para o nosso finalzinho aqui da Arena Repense. Renata, mas ainda dá tempo também de você fazer pergunta? Então tá. Agora eu vou fazer para o André, que eu já perguntei para a Camila, vou perguntar para o André. André, você falou da crise hídrica que impacta na produção da energia, né? Aqui em São Paulo nós vivemos em 2 momentos já 2 grandes crises hídricas. Se eu não me engano, foi em 2003, 2004, 2014, 2015, onde a gente teve que fazer racionamento de água, o sistema Cantareira ficou abaixo dos 50%, e como que a água, né, a crise hídrica, impacta, além de impactar na produção da energia, dos alimentos, impacta também na produção de outros tudo, na verdade, né? Até uma calça jeans, ela gasta água para ser fabricada. Então, a importância, eu acho que até do consumo consciente, não é isso? Para a crise hídrica, isso também impacta? O consumo consciente de todos nós impacta numa crise hídrica? No aumento ou na diminuição dessa crise? Com certeza, né? Até você mencionou aqui um ponto importante, né? No estado de São Paulo a gente teve algumas crises hídricas aqui, né? Tem um dado interessante desse ano, já, né? O sistema Cantareira, ele atingiu no último mês de janeiro, né? No início desse ano, uma marca que ele realmente não alcançava desde 2017, né? Que é ficar acima dos 50% de capacidade, né? Os dados, eles são da Sabesp, né? A Companhia de Saneamento do Estado aqui de São Paulo. Então, é um dado interessante aí para a gente ver que, enfim, alguma coisa está melhorando aqui, né, na integração dos sistemas, nessa gestão dos recursos hídricos. Eu acho que o consumo consciente, ele, sem dúvidas, ele impacta bastante, né, no cômputo final dessa gestão, dessa disponibilidade hídrica. Mas eu queria jogar menos essa conta na população final e mais em outros atores aí da cadeia, né? O que eu acho importante de maneira geral, assim, para um saneamento básico poder dar certo, né, para a gente poder ter uma boa gestão de recursos hídricos, os 3 pilares, assim. O primeiro é a gente colocar o tema na agenda pública, né? É claro que ali nos municípios, mesmo nos estados, né, são vários os temas que demandam a atenção ali do poder público, né, que eles concorrem entre si pelo orçamento, né? Então, é claro que um tema vai ter mais prioridade e outro menos, então todos juntos temos que fazer uma força aí para colocar água e saneamento na agenda pública, né, para que tenha prioridade, que a partir dessa compreensão, né, desse primeiro papel aí do poder público, que a gente vai conseguir
desenvolver um bom trabalho, né? Então, aí o segundo pilar seria mesmo de um planejamento técnico operacional, né? Que seja bom, que esteja atento ali às demandas locais, às características geográficas locais, né? Para que a solução que seja implementada naquele local seja a melhor possível, né? Que consiga garantir ali qualidade e quantidade de água para as pessoas. E o terceiro pilar é essencial para que isso tudo dê certo é a capacidade de investimento, né? Querendo ou não, a gestão ali dos recursos hídricos, do saneamento básico, é um serviço de infraestrutura, né? Que vai demandar aí acesso a recursos para fazer obras, enfim, para expandir a rede, construir novas adutoras ou não, para manutenção das redes, para investimento em tecnologias, né? E soluções que venham a fazer o mesmo trabalho, mas de maneira mais eficiente. Então é preciso ter bastante atenção nesses 3 pilares assim, para o saneamento acontecer, para a gente ter disponibilidade hídrica para as pessoas. Então, a minha contribuição é mais nesse sentido também. O consumo consciente ele é super importante, mas eu acho que tem outros atores aí mais essenciais aí que precisam ser mais responsabilizados. E também pensar no futuro, não é? Como você já está aqui nos apontando vários aspectos aí que fazem parte de um planejamento. André, quero agradecer sua participação aqui na Arena Repense. Até uma próxima oportunidade. Muito obrigado. Imagina, foi ótimo. Eu que agradeço o convite. Estou sempre à disposição de vocês, ainda mais para conversar sobre um tema tão importante aí da nossa agenda, né? Muito obrigado. Camila, muito obrigado pela sua participação aqui na Arena Repense. Eu que agradeço. Me coloco à disposição aí em nome da SEMAD também. Obrigada. Renata, obrigado também pela participação aqui na Arena Repense e até uma próxima oportunidade. Obrigada a vocês, foi um prazer conhecer, André, Camila, obrigada, Eduardo, obrigada, Samuel, até mais. Tchau, Jéssica. Agradecendo a Eduarda Lohane, nossa intérprete de Libras, conosco aqui na Arena Repense. Jéssica, chegamos ao final de mais uma edição. Isso aí, Samuel. Muito obrigada a todo mundo que está aí na nossa live. Só um recado para quem está na live. Nós tivemos hoje problemas com o áudio, mas nós vamos disponibilizar essa live para vocês com o conteúdo certinho, com o áudio normalizado, para vocês poderem conferir depois. Então, até semana que vem, né, Samuel? Até! A live da Arena Repense é uma produção do Sistema Sagres de Comunicação em parceria com a Renapse e com o apoio da Fundação Pro Cerrado. Até semana que vem.